Gorgulho João. Oda tá preparando o flashback do Shanks pra próxima? Cara, não tá, né? O flashback do Shanks vai ser... Lá pra frente, eu segura, acho. segura. Quando ele começar a entrar em combate mesmo e a gente tiver um momento que vai ter um espaço pra, uma história do Shanks do passado, explicar alguma coisa do presente que vai estar pra acontecer. Porque o Oda sempre faz isso. Os flashbacks explicam o presente, constroem o passado e preparam o futuro. Olha esse flashback do Loki que acabou de começar. Ele tá fazendo exatamente isso e o Shanks vai ser uma peça relevante, como já tá sendo, mas o quê? Um coadjuvante. Não é o flashback do Shanks ainda. Vai vir em Elbaf? Acho que não. Eu acho que é cedo ainda. Mas tá mais perto do que nunca. Ele tá aquecendo o flashback do Shanks como nunca aqueceu, né? A gente tá tendo novas informações do Ruivo como a gente nunca teve. E mais participação também. Então a gente já tem um ponto ali, uma relação com o Loki, há 6 anos ganhando o cara. Se transformou também no Yonkou. Agora a gente sabe que ele foi pra Marejoa, teve relação direta com seu irmão, com seu pai, que são cavaleiros sagrados. Aonde isso vai dar? Cara, tá aí ó. Fagulha, 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 quando o Oda quiser entrar, quando o Shanks estiver no enredo principal e ele for trazer aí pra gente esse, cara, fantástico flashback, que com certeza vai ser, irmão, vai ser um incêndio daqueles, pô. Vai ser muita, muita, muita coisa. Então, agora não, calma, vai chegar. Mas se quiser entrar no hype, já dá pra imaginar as principais coisas que esse flashback vai explicar. Pra início de conversa, o que Roger falou com o Shanks que deixou ele em prantos, em lágrimas, ali 1 ano antes da sua execução. Isso é muito importante. O que Shanks passou em Marijoá e o que aconteceu lá? Ele conheceu o próprio pai, ele foi acolhido, ele aceitou um novo papel ou ele sempre foi uma espécie de um espião? Isso ainda não tá claro, a gente sabe que em certo momento ele tá com a marca ali que a gente assume que seja uma marca dos Cavaleiros Sagrados. E com toda a relação com o Shamrock e com o Garden, pela maneira que o próprio Shamrock já revelou que o Shanks esteve em Marijoá, isso vai ser um ponto principal desse flashback. E claro, acompanhando então a história, certamente a gente vai ver o que o Shanks estava pensando quando ele roubou a Hito no Mi, modelo Nika Deus do Sol, o que ele estava pensando no dia 14 anos atrás da morte do Rei Harold e principalmente o que aconteceu quando ele finalmente perdeu o seu braço para resgatar o Luffy. Ele apostou na nova geração, mas o que mais estava por trás desse dia fatídico? Mano, olha esse flashback do Shanks. Apenas isso. Apenas isso são 3 detalhes. Não, e assim, se a gente parar pra pensar que só interação dentro do bando do Roger já é sensacional, já é super divertido de ver, pense que a gente vai ter isso como, cara, mega, mega, mega fundo do passado do Shanks. Sabe, uma interaçãozinha ali, a gente vai ter coisas muito pontuais e extremamente importantes, cara. Relevantes em todos os aspectos desse universo. Cara, se a gente pega o Barba Negra, por exemplo, a gente vê, ele quer crescer muito a nível pirata e quer crescer muito também a nível social. Ele quer escalar pra Marejoa. E o Shanks, cara, ele já tava ali e falando no Barba Negra, a gente também vai ver um flashback mostrando como ele recebeu. Que personagem, mano, olha o espaço que tem pra crescimento ainda, coisa linda. E é por isso que o One Piece ser desse tamanho é tão especial. Um exemplo recente maravilhoso é o flashback do Kuma, que tem toda a carga emocional particular do Kuma, mas você também acompanha desenvolvimentos revolucionários, como o Hara afetou o mundo, entendimento melhor do Gorosei, do próprio porque ele era chamado Vegapunk, de tirano, porque ele virou Shichibukai, porque ele sumiu com o chapéu de palha em Sabaori. Tudo isso é mais profundamente explicado e entendido, mistérios que você viu no presente da obra na época, e aí, muito tempo depois, você compreende. O Shanks vai ser a mesma coisa, só que num nível nunca antes visto. O flashback do Kuma, né, tem aquele acréscimo todo pra Nika, o deus do sol, né? Então, cara, quando vi o do Shanks, não me venham nunca com... Mas esse flashback está durando 4 capítulos, estou chateado. Cara, vai embora. Faça, pô. Eu quero que o capítulo. Eu quero que o flashback do Shanks, cara. Tô esperando isso desde o capítulo 1. Desde sei lá quantos anos. Vai completar 2 décadas. Tu então, chegou na pizzaria e tá reclamando que tem pizza. Simplesmente pare. Pare agora. Antes que naquele momento fique feio pra você. Então, deixa rolar 4, 5, 6. Cara. Entrou na piscina e reclamou que tá molhado. Irmão, esquece. Deixa ele lançar uma sequência de 10, 15 capítulos só de Shanks, irmão. Ninguém vai reclamar, mas vai ter gente pra reclamar, na verdade. Chafurdou na lama e reclamou que tá sujo. Chora. Igor SF31. Chapéus, tem alguma chance do Loki ter arrancado os próprios olhos? Seria extremamente brutal, mas eu acho que de alguma maneira não seria inédito em One Piece, porque
grandes sacrifícios corpóreos fazem parte da maneira do Oda expressar os limites extremos que a humanidade pode ir, guiado pelas suas emoções. Principalmente quando a gente fala de uma questão de abandono infantil, né? Uma criança querendo de alguma maneira um amor materno que nunca viria. Eu acho que com a cultura de Elbaf, com querer se mostrar o mais poderoso, o mais destemido, o maior de todos, faria sentido. Seria brutal? Seria. Mas no primeiro capítulo de One Piece, o Luffy é uma criança que enfia uma adaga no próprio rosto para fazer uma cicatriz para impressionar o Shanks, né? Que é um motivo bem mais fútil, se você parar pra pensar. Agora, imagina o motivo do Loki de tentar se cegar, talvez num acidente, talvez passar por alguma coisa e não querer cuidar porque odeia os próprios olhos. Tudo isso é possível. Vou torcer pra estar só vendado mesmo. Exatamente. Né? E tá ali intacto por trás. A gente acha que, inclusive, teria um simbolismo muito lindo dos olhos estarem ali por trás e serem admirados, serem reconhecidos por outra pessoa, pelo Luffy, quem sabe, faz todo sentido. Ou gostar muito, ou, cara, simplesmente não ter reação. São duas reações possíveis que são muito legais, né? Porque ele mostra uma indiferença e aceitação, né? Que é o que o Loki precisa. É a mãozinha subindo e pedindo pra alguém segurar ela. É simplesmente isso que o Luffy vai fazer no momento que vê os olhos do Loki. Até porque 300 capítulos atrás, o Luffy não estava rindo da boca de enguia pelicano do Katakuri. E essa era uma das temáticas da luta dos dois. Então, o Luffy não mudou nesse tempo sobre essa personalidade dele tão incrível. E o Loki ainda não experienciou ainda, mas tá começando a sentir uma vibe boa. Tá começando a sentir uma vibe boa. Mas então... se fosse uma vozinha fina, o Luffy ia se escangalhar de rir, né? Ah, é verdade. Canalha. É verdade. Canalha. Não teve paz pro Pika. E aí, nessa toada ainda, o Abel201 perguntou: como Oda trabalharia a entrada de Loki no bando? Não trabalharia. Com uma boia, pô, uma boia gigante. Bota ali fica assim, ó, na boia. Primeiro momento importante. A corujinha pode diminuir ele e ficar no tamanho normal. Pode beleza, ser. Mas isso perde a identidade do que ele é. Disso, perde a identidade dele. Não, o Oda pode simplesmente esquecer a proporção dele e botar ele um pouquinho maior que o Frank, O Goldberg levando... Exato. O Goldberg levando que nem uma maquete o Sunny, pô. Faz todo sentido. Agora sim, brincadeiras à parte. Galera, se a preocupação é logística física, não se preocupe, mano. O Oda pode misturar, o Oda pode brincar com isso. Agora, se por outro lado faz sentido o Loki entrar no bando Chapéu de Palha, eu acho que o Oda vai brincar de novo com isso, porque ele fez isso com Yamato, fez isso com Bonnie, fez isso com Carrot antes do Yamato, que é botar ali uma conexão forte com o bando. Pra flertar com a entrada galera, como na cama. Geral gosta, tem passado trágico, pode ter até um flashback específico que emociona, que move e fala, nossa, pode até falar que quer ir pro oceano, que o sonho é ver o mar, que o sonho é navegar. Que ser o torturador do bando. Carrot na hora. Se alguém joga ali um torturador do bando, ela pega, porque ela virou prefeita, né? Mas enfim, existe um mundo? Existe um mundo, mas eu acho difícil o Loki entrar no bando por questões logísticas, físicas, geográficas, e por questões também de... Ele provavelmente vai se tornar o Rei de Elbaf, galera. Ou será que vai ser o Hairudin? Eu acho que vai ser o Hairudin. E se o Hairudin, então, entregar o posto de capitão da Grande Frota pro Loki? Eu acho que pode ser, mas ao mesmo tempo o King Elisabelo é um King, pô. Aí, ao mesmo tempo ele tá lá? Não, né? Mas, tipo assim, o Elbaf é muito mais importante do que o... pelo amor de Deus. Provence, né? Que é o reino do Elisabelo. E tem o Dagamar lá, né? O grande Dagamar. O grande Dagamar. Assim... Valeu. Valeu. Simplesmente valeu. Camila _Palu. Quais vilões poderiam voltar pra, entre aspas, se vingar dos Mugiwaras? Enel, óbvio, porque ele tem complexo de Deus, então ele ainda deve estar revoltado por ter sido humilhado pelo Luffy. Mas com o nível que o Luffy está atualmente, se ele voltar, ele vai querer se vingar. Ele vai tomar pau de quem, o Enel? Vai tomar pau de quem, o Enel? Do Luffy, né? Não, do Luffy não. Reduz. O Rob Lute voltou e tomou pau do Zoro. Reduz o Enel. Mas eu acho que o Sanji leva já. Será que relaxado, mano. Será que o Enel não sola o Zoro? Ele vai usar não, fica de longe. Eu vou falar, não dá, mano. Não dá. O Enel tomaria pau hoje do Zoro e do Sanji. Mas contra o Jinbe seria super efetivo. Tá, beleza. Parou no Jinbe, então. Parou no quarto do bando. Tá bom. Tá ótimo. Glauco STR. Rusru, a pessoa na sala, ele rouba a Gomu Gomu. Shanks vê, por isso sabe onde está. Eu posso ir até mais longe. O Rusru, ex-tripulante do Shanks, combinado ali. E o Shanks falou, eu distraio o Gaban,
faço aqui no ofurô aqui pra ele, mostro o meu gabanzinho também. E aí, no momento exato, você entra lá, rouba a fruta do Rito no meu modelo Nika, Deus do Sol. Obrigado. E aí eu vou lá roubar na hora assim. Não, tô zoando, gente. Cara, essa seria mais uma teoria aí pra você viajar, mas não faz sentido nenhum, porque nessa época o Russo era agente do governo mundial. Ah, isso que ele tá falando, então. E se o Russo, agente do governo mundial, roubou... Tu focou no meme e tu perdeu qual era o direcionamento. Exato, mas a gente voltou juntos, tá tudo certo. Meu cérebro, ele vai, mas ele volta. Olha só, e se o Russo, agente do governo mundial, tava numa função... ali, fez uma parada meio Guernica, entrando na porradaria do Kaido contra o Luffy. Exatamente. Chegou na participação, opa, é isso aqui, pegou e meteu o pé. Cara, alguém falou, ó, entra, fecha essa porra, pega o bagulho, rouba, tu é o responsável dessa fruta aí nas próximas movimentações, beleza? Shanks pode ter o haki da observação 1 milhão, ter visto no dia e falado, Gaban, não dá tempo. É ali, vamos correr atrás. Gaban, tenho que partir agora, FGG, e aí ele ficou 1 ano nessa jornada, finalmente conseguiu identificou ali o momento, e aí, 1 ano depois, tá lá na Vila Fuxa, procurando a próxima criança do destino, que quem é? Ace. O Ace, pô, filho do Roger, faz todo sentido, e aí acaba aí essa fruta na mão do Luffy, que já tava eu acho que assim, o Rei Harold ele já tá tendo uma relação com o governo mundial, ele já tá conversando sobre isso há mais de 70 anos atrás, então nesse momento da sua morte, o governo mundial poderia já estar planejando algo pra se infiltrar ali, pegar a fruta e, mano, ralar. Nesse momento que ralou, o Shanks falou, irmão, daqui eu persigo. Gaban, um abraço. Preciso resolver um caô ali extremo que tá acontecendo. E aí, simplesmente desenrola dessa maneira, né? E assim, não necessariamente precisa ser o Who's Who. Pode ser outro agente da CP9 daquela época. Então, eu acho altamente plausível, tá? Muito bom. Se a gente quisesse aprofundar um pouquinho nesse momento, eu tava refletindo outro dia sobre como lembra um pouco as idas de março, que é quando o Júlio César é morto pelo Senado num grande golpe. Por que eu digo isso? Porque ele é morto com várias facadas que não são simplesmente para matar ele. É uma espécie de uma anuência daqueles presentes que eles estão fechados com o golpe para tirar o Júlio César do poder e botar outras figuras do Senado de volta em ação. E o Rei Harold tem algum paralelo com o Júlio César por ser extremamente carismático, extremamente amado pelo povo, mas politicamente instável, porque tanto o Júlio César estava se tornando um rei, num lugar que não poderia ter rei, quanto o Rei Harold estava começando a trazer diplomacia, muita liberdade, globalização, cooperação, um lugar que não poderia também. Então, eu às vezes estava pensando, todos os guardas ali naquele gesto da facada ao mesmo tempo, não é uma representação de como existia ali um conluio geral, tava todo mundo de acordo, menos o Loki, porque o Yaru foi literalmente convidado para aquela reunião, e se o Loki não tivesse ali, será que o Yaru não ia falar só, show, galera, é isso, ótimo trabalho aí, vamos lá, agora vamos ter que avisar pra todo mundo. Ele tomou um espadão na cabeça também, pô, coitado. Mas assim, o Oda realmente desenhou um choque genuíno no Yaru. Foi. Eu tô assim, cara... Mas o Oda desenhou o Kanjuro chorando pra caralho no flashback do Oden. Foi mesmo. E a gente discutiu na época que a gente já sabia que... Cara, a gente já sabia que era o Kanjuro. E a gente ficou assim... Emocionalmente é muito difícil. Racionalmente só pode ser ele. Só pode ser o Kanjuro. Mas o Kanjuro tava chorando na cara dura. Que atuação. O Yaru não é inocente há pouco tempo. Mas ele também não é ator. Matar Big Mom. Ele também não é ator. Mas talvez seja, porque ele tá em Elbaf de novo, chorando. Não, meus amigos chapéus de palha. Minha netinha. Tá duro, cara. Tá duro, mas eu acho que o Oda, ele tá num outro nível que é, eu já sei que tem um bando de nerd, Marco The One Piece Theorist, esse vagabundo que descobriu que o Kanjuro era o traidor, você não vai me enganar de novo. Dessa vez, o Yaru vai ficar oculto até o último momento. Mas os chapéus de palha te pegaram de novo, Eiichiro. Você de novo caiu que nem um patinho. Eiichiro, mano, ele escreve isso no mangá, e aí no Zap Zap manda a resposta, pô. Ué. O que a gente faz? A gente faz ali, pô, Eiichiro-san, é isso. Arigatou gozaimasu. Eiichiro sensei. Kono Felipe da... É isso. Porra, Kono Felipe dá. Ele falou isso pro Oda, mano. Galerinha, fechando esse vídeo maravilhoso com esse agradecimento especial do fundo do nosso coração pelo like que você tá deixando e por se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, irmão. Você quer levar uma Naginata, uma Murakumogiri na cabeça? Não. Você quer no Minecraft, a empalada num jogo do Rei Harold? Hipoteticamente, não. Não. Então, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, link na descrição. Não esquece, respostinhas de palha, a gente bota o tópico lá no nosso Instagram, deixa o follow, tem Reels rolando, tem muita coisa legal. E é isso, galera. Um beijo, um queijo e... Valeu. Valeu.
Vem, Harold. Vral. Ah!